Não xingue aquele cilindro que fica no cabo do seu computador por se prender aqui e ali pela enésima vez. Essa pecinha, que pode ter formatos e cores diferentes, ajuda a prevenir interferência de outros sinais com os que o seu celular emite. Aqueles espaços grandes entre as portas dos banheiros e o piso não estão lá para atrapalhar a privacidade. Eles servem para induzir as pessoas a ficarem menos tempo ali dentro, reduzindo as filas. Outra coisa, se alguém passar mal, é mais fácil saber onde está para ajudar. Em Londres, alguns postes parecem ser de iluminação, mas não tem lâmpada. Bem, o nome oficial deles é Stink Pipes, e são uma coisa ultrapassada agora, mas eram muito úteis no século XIX. Esses postes ocos serviam como válvula de escape para ar e gases explosivos como mau cheiro, impedindo que algum desastre acontecesse. As páginas em branco dos livros não foram feitas para conter apenas a assinatura do autor. Elas fazem parte do processo de montagem do livro, que é impresso em folhas grandes, de modo que cada uma delas contenha 4 páginas impressas. Se um livro possui uma quantidade ímpar de páginas impressas, é bem provável que você terá uma em branco para fazer alguma anotação. Originalmente, as bolinhas de golfe eram lisinhas, mas algum tempo atrás, os jogadores perceberam que as mais velhas, já danificadas, voavam melhor do que as novas. Então começou-se a produzir bolas com furinhos. Aqueles pontinhos pretos no vidro do para-brisa ajudam a dispersar o brilho do sol que bate diretamente em seus olhos. Essa estrutura mantém os raios UV longe, servindo como uma espécie de óculos de sol para o seu carro. Aquela aba que fica na parte de trás do espelho central possui funções óbvias, né? Segurar seu purificador de ar, aquele brinquedinho fofinho e outras coisinhas. Mas na verdade, ela foi feita para ser uma chave que muda o espelho para o modo noturno ou diurno. Isso reduz o brilho do carro que vem atrás de você. Assim sua visão não fica ofuscada. Os pontinhos coloridos das embalagens de salgadinhos não são tão úteis quanto os do para-brisa, mas têm sua finalidade também. Os fabricantes precisam deles para controlar a cor do saquinho e mostrar quais tons de tinta foram usadas nela. Sabia que seu micro-ondas possui um modo silencioso? É sério! Se você odeia aqueles apitos que ele faz, basta pressionar o 1 ou o 0 por um tempo. Deve funcionar. Às vezes o aparelho possui até um botão silencioso que você ignorou até agora. Enfim, cada aparelho é de um jeito. Por isso é tão importante ler o manual. Os arcos de carrinhos de supermercado possuem mais funções do que se imagina. Você não quer colocar sua jaqueta branca e chique perto do pacote de peixe e outros alimentos, quer? Este ganchinho ajuda a organizar suas coisas melhor no carrinho, tornando suas compras mais tranquilas. Outra coisa que insistimos em ignorar é aquela pontinha que fica na tampa de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou de alumínio, e retirá-lo com as unhas é super difícil. A ponta abre qualquer tubo rapidinho, por mais bem fechado que seja. Os lápis automáticos para lábios e olhos possuem um apontador instalado na própria embalagem. A tampa na parte de trás não serve só para revelar a cor do produto, você pode retirá-la e apontar o lápis. Os palitos de dentes possuem vários formatos, mas um deles é intrigante. É que este possui alguns sulcos. O primeiro é fraco, então é fácil partir o objeto ao meio. A menor seção com mais um sulco serve para apoiar o palito, evitando que ele tenha contato com a mesa. Você também pode fazer um apoio para seus hashis. Eles possuem uma parte achatada no lado oposto à ponta. Da próxima vez que for comer sushi, em vez de separar os palitos, quebre aquela parte achatada. Assim, quando quiser parar um pouco de comer, é só apoiar os hashis sobre essa pontinha. Pois é, você já ouviu falar que aquele compartimento na parte de baixo do fogão serve para manter a comida quente, caso seus convidados estejam atrasados. Mas aqui está mais uma função secreta. Dá para cozinhar em banho-maria ou a vapor nessa parte também. Todas as garrafas de vidro eram verdes algum tempo atrás, mas depois descobriu-se que as marrons eram bem melhores para bloquear a luz UV. Nem é preciso dizer mais nada, né? Os adesivos que vêm grudados nas frutas parecem fornecer zero informação sobre o produto, mas se observar com mais atenção, você encontrará alguns números que podem dizer muito sobre eles. Um conjunto de 5 dígitos, onde o primeiro número é 9, é um bom sinal. A fruta é orgânica. Se forem 4 dígitos, começando com 3 ou 4, significa que foi produzida de modo convencional. Se o código começa com 8 e possui 5 dígitos, é melhor deixar o produto na prateleira. A nota de dólar possui seus segredos também. Aquela letra grande que fica nela mostra qual banco emitiu dinheiro. Há 12 bancos americanos que distribuem a moeda local. A letra L, por exemplo, revela que a nota foi impressa em São Francisco. Algumas xícaras parecem ter sido cortadas no fundo, mas foram produzidas assim. Na verdade, aquele fundo côncavo serve para mantê-las no lugar sobre superfícies molhadas e não deixa a água se acumular enquanto a peça estiver no lava-louças. Aquelas partes achatadas da caixa de chocolate
Foram feitas para quem quer comer essa delícia rápido. Basta pressionar a mais próxima do chocolate que você quer. E ele vai saltar da caixa e cair em sua mão. Mágica! A espuma de banho não é só um item aromatizante. Ela tem uma função termorregulatória. As bolhas prendem o calor da água, tornando possível aproveitar seu banho quente por mais tempo. Aviso, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem calor rápido, não importa quanta espuma você coloque lá dentro. Toda boa maçaneta que se preze é feita de latão, bronze ou ligas de cobre. Esses metais possuem efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente neles e são eliminadas com muito mais rapidez em poucas horas. Não, isso não o isenta de lavar as mãos. É simples, você precisa dela para guardar panelas e potes. Mas essa não era a proposta quando ela foi criada. Você pode usá-la para conservar a comida quente enquanto assa outra coisa no forno. Cabides de madeira. Eles podem até parecer mais estilosos e resistentes do que os de metal ou plástico, mas não se trata só de aparência. Os primeiros cabides de madeira foram feitos de cedro, que é um repelente natural de insetos. O cheiro espantava as traças, protegendo as roupas. Tirinha de tecido. Algumas peças de roupa vêm com uma tirinha de tecido e um botão pregado nela. O uso do botão é óbvio, mas o do tecido não. Será que é para remendar algum rasgado? Se for, por que é tão pequeno? Nada disso. Ele serve para você testar seus produtos de limpeza. Ou seja, se alguma coisa der errado, que seja nele e não na sua peça de roupa. Apliques com fendas nas mochilas. Chamadas de nariz de porco, essas fendas eram colocadas só em mochilas de viagem e foram feitas para carregar cordas. Hoje, quase toda mochila tem nariz de porco. Então, por que não usá-la para carregar uma garrafa d'água, uma sombrinha ou um par de tênis? Um buraco na porta do elevador. Esse buraquinho que parece não ter função alguma é na verdade um buraco de fechadura. Se as portas do elevador travarem, o operador poderá abri-las manualmente inserindo uma chave especial nesse buraco. A mesma ferramenta é usada quando um elevador precisa de manutenção de rotina. Encosto de cabeça removível. Embora esta não seja sua função original, o encosto removível de cabeça pode se transformar em uma ótima ferramenta de sobrevivência. Se ficar preso dentro do carro, é possível usá-lo para quebrar a janela. Selos de alumínio. Você já abriu um pote de iogurte ou de outro alimento qualquer e só depois viu que estava sem colher? Se eu tivesse pelo menos uma moeda? O que você não sabe é que os potes de alimentos já vêm com uma colher dentro deles. É só girar o selo de alumínio aqui, amassar ali e pronto. Relevos no teclado. Aqueles traços salientes nas teclas F e J ajudam quem digita sem olhar para o teclado a posicionar as mãos corretamente. É só posicionar os dedos indicadores sobre os traços e pronto. Você já sabe onde os demais dedos ficarão, e nenhum deles deve ficar dentro do seu nariz, hein? Anéis nos zíperes. Você já notou que alguns zíperes possuem um anel na ponta? Eles foram feitos para que você possa juntar 2 zíperes usando um cadeado, evitando que seus pertences sejam roubados. Caixas de comida chinesa. Quem come comida chinesa pela primeira vez pode achar o formato das caixas engraçado, mas quem já come comida chinesa há mais tempo sabe que ao desdobrar as laterais da caixa terá um prato de papel super conveniente. Creme dental de 3 cores. Muitos cremes dentais têm listras azuis, vermelhas e brancas. Essas cores não são apenas para enfeitar, embora sejam bem bonitinhas. Cada listra tem um ingrediente e uma função. A azul contém substâncias antimicrobianas e possui um efeito refrescante no hálito. A vermelha tem ingredientes importantes para se obter gengivas saudáveis. E a branca é a listra mais importante. Ela remove a placa e clareia os dentes. Rebites de metal no jeans. Os primeiros jeans tinham um problema. Os mineradores e outros trabalhadores, que foram os primeiros usuários de jeans, forçavam tanto suas calças que as costuras não aguentavam a pressão e rasgavam. Esses rebites foram inventados justamente para evitar isso. Estilete. Essa ferramenta foi feita para durar muito mais do que as pessoas pensam. Dê uma olhadinha na lâmina dela, ela é toda seccionada. Quando seu estilete ficar cego, é só quebrar a seção de cima com a parte inferior do estilete e pronto! Agora você tem uma lâmina novinha e afiada de novo. Só não se esqueça de proteger as mãos e os olhos antes de quebrar a seção. Uma abertura perto da câmera do iPhone. Nem todo proprietário de iPhone nota que há um pequeno buraquinho entre a câmera e o flash. Ele é o segundo microfone do aparelho.
A função dele é bloquear barulhos externos quando você estiver gravando um vídeo. Esse microfone também faz o som ficar melhor. Use-o quando estiver falando ao celular em um local barulhento. Copinhos de ketchup. Por aqui eles não são muito comuns, mas se já tiver viajado para fora do país, deve ter visto uns copinhos de ketchup em lanchonetes. Eles são tão pequenos que mal dá para mergulhar uma batata frita no molho. Mas sabia que esse potinho pode ficar maior? Basta abrir aquelas dobrinhas, tipo uma forminha de empada, que vai dar para molhar seu sanduba tranquilamente. Fio dental. Esse objeto de higiene bucal pode escorregar dos seus dedos e emaranhar. Para evitar que isso aconteça, pegue um pedaço de fio dental e amarre as duas pontas uma na outra. Vai ser muito mais fácil de usar e não vai machucar os seus dedos. Alças nas camisas. Se não tiver um cabide por perto, dê uma olhadinha na sua camisa e procure por uma alça nas costas dela. Se encontrar uma, é só pendurar a camisa em algum gancho. Ela não vai amassar. Um furo no cabo da frigideira. A maioria das frigideiras tem um furo no cabo. Não, ele não foi feito para pendurá-las na parede, embora seja uma opção bem conveniente. Quando você está preparando alguma coisa na panela, aquele furo serve para segurar a concha ou espátula suja. Ele é muito importante, principalmente para utensílios de plástico, pois você não pode deixá-los dentro da panela, já que correm o risco de derreter. Palitos de dente. Se algum dia você vir um palito de dente com diversos sulcos nele, não pense que ele já foi usado por alguém antes de você. Esse design foi criado para ajudar. Quando for usar o palito, quebre a ponta com relevos e a coloque em cima da mesa. Ela vai servir como um descanso para apoiar seu palito de dente, para que ele não entre em contato com a mesa. O símbolo de um pote aberto nas embalagens de cosméticos. Garotas, vocês já procuraram a data de validade da maquiagem por tudo e não encontraram? No futuro, apenas procure por este pequeno ícone de um pote aberto. É chamado de PAO, período após a abertura, em inglês. E ele diz por quanto tempo você pode utilizar o produto de maneira segura após abri-lo. O pote é normalmente acompanhado por um número e a letra M, que significa meses, e pode ser encontrado em quase todos os produtos cosméticos. Apenas lembre-se exatamente quando você abriu a embalagem para que você saiba se 3, 6, 9 ou quantos meses já passaram. Sério? Maquiagem vence após 3 meses? Ou talvez eles só queiram que você compre mais? O que você acha? A coroa da Estátua da Liberdade. Eu tenho certeza que você conhece a Lei de Liberdade, quer você a tenha visto pessoalmente ou em fotos. Mas você já parou para contar quantas pontas existem na coroa dela e o que elas representam? Bom, são 7 pontas, e elas representam os 7 mares e 7 continentes do mundo considerados pelos norte-americanos, demonstrando que a liberdade e independência são conceitos universais que devem ser compartilhados no mundo inteiro. E a coroa dela é um grande peso para ser carregado. Cada ponta pesa 68 quilos. A coroa também tem 25 janelas, que têm uma excelente vista. Aqui vai outro fato interessante. Ela tinha originalmente a cor das moedas de centavos, já que ela é feita completamente do mesmo material, cobre. Com o passar do tempo, o cobre oxidou e ela ficou dessa cor verde azulado que conhecemos hoje. Você consegue imaginar a Estátua da Liberdade marrom avermelhada? Estranho. Páginas em branco de um livro. Você provavelmente já percebeu que vários livros têm algumas páginas em branco no início e ou no final, mas você sabe o motivo? Livros normalmente são impressos em folhas de papel grandes ao invés de folhas pequenas individuais. E se não há conteúdo suficiente para preencher essas folhas, o livro vai ter algumas páginas em branco. Editores normalmente imprimem a palavra notas ou deixam algum sinal nelas, para que os leitores não achem que é um erro de impressão. Pasta de dente colorida. Você já se perguntou por que a pasta de dente clássica é listrada de vermelho, branco e azul? É por causa da França, não é? Não. Cada listra tem ingredientes e propósitos diferentes. Fluoreto é a parte branca e é o ingrediente mais importante na pasta de dentes. Ele ajuda a branquear os seus dentes e a remover a placa. O gel azul ou verde tem efeitos antimicrobianos e de refrescamento do hálito. A parte vermelha foi adicionada posteriormente.
Ela contém elementos cruciais para gengivas saudáveis. Na verdade, manter as cores em listras separadas não é algo necessário, é apenas uma estratégia de marketing inteligente. Cartuchos de Nintendo com gosto amargo. A primeira coisa que você pensa quando está jogando videogames é comer o cartucho? Bom, aparentemente é isso que os fabricantes dos cartuchos para o Nintendo Switch pensaram quando decidiram cobri-los com uma solução não tóxica com gosto amargo. Deixando a piada de lado, foi uma ideia inteligente caso crianças queiram colocar o pequeno cartucho na boca e possivelmente se engasguem com ele. Mas quem faria isso? Sim, os meus filhos. A solução amarga foi colocada para fazer com que as crianças cuspam o cartucho por causa do gosto ruim. Números nos sachês da Heinz. Você provavelmente nunca percebeu os números pequenos no canto direito superior dos sachês da Heinz, se você for como eu, que os abre assim que as fritas chegam na mesa. E possivelmente você nem percebeu que o mesmo produto pode ter números diferentes. Bom, a comunidade online exigiu saber o que eles significavam, porque eles têm muito tempo livre. E a Heinz respondeu por meio da sua página oficial no Twitter. Sim, eles têm uma. Aparentemente, esses números indicam o código para iniciar o primeiro ataque nuclear. Não, isso não é verdade, é apenas em qual máquina o sachê foi enchido. Sim, isso é tudo. Nada muito emocionante. O buraco na tampa de uma caneta esferográfica. A maioria das pessoas acredita que o pequeno buraco na ponta da tampa de uma caneta está ali para remover a pressão para que a caneta não vaze. Bom palpite, mas a razão verdadeira é muito mais séria. Se uma pessoa acidentalmente engolir a tampa e se engasgar com ela, as vias aéreas da pessoa não vão ser completamente obstruídas. Ainda vai haver uma pequena abertura para o ar passar. Você já parou para perceber a quantidade de coisas erradas que as pessoas colocam na boca? Sério, apenas coloque comida. Tampas de caneta não são sobremesa. Pequenos relevos nas letras F e J do seu teclado. Isso é feito para datilógrafos experientes que podem fazer o seu trabalho sem nem olhar para o teclado. O F e o J são as teclas onde seus dedos indicadores descansam, e os relevos estão ali para ajudá-los a encontrar essa posição. Concavidade no fundo da garrafa de vinho e champanhe. Muitas pessoas acreditam que isso é feito para facilitar o trabalho do garçom quando está servindo a bebida. Embora de fato isso pode ajudar, não é por esse motivo que ela foi desenvolvida. Ela foi criada porque o fundo e as laterais da garrafa são mais fracos e podem quebrar quando a garrafa está sendo arrolhada. A concavidade no fundo serve para compensar a pressão acumulada durante o processo. E é exatamente por isso que as concavidades nas garrafas de champanhe são muito mais profundas, devido à maior pressão causada pela carbonatação. Pequenos buracos nas janelas de avião. Você já percebeu estes pequenos buracos nas janelas de avião e se perguntou por que eles estão ali? Na verdade, esses buracos servem a dois propósitos. Primeiro, eles ajudam a corrigir a pressão do ar. Quando um avião decola, a pressão dentro e fora da cabine é extremamente diferente. Graças a esses pequenos buracos, as janelas exteriores não precisam aguentar toda a pressão. Em segundo lugar, sem estes buracos, as janelas iriam embaçar completamente e bloquear a sua vista. Bom, esse é interessante, não é? Dê uma boa olhada na parte da frente do seu moletom. Ok, vamos ignorar todas as manchas de pizza por enquanto. Já reparou no formato de V na parte inferior da gola? Esse pequeno remendo em V não é apenas uma decoração, mas serve a mais de um propósito. Feitas com uma dupla camada de tecido, assim como cós e punhos, essas inserções permitem usar o suéter sem que ele perca a forma com o tempo. Como o moletom é puxado para baixo sobre a cabeça, a inserção em V se estica e flexiona para permitir bastante movimento. O outro benefício do padrão em V é absorver todo o suor. O peito é a maior área de transpiração, basta olhar para as camisetas encharcadas após algum exercício físico. No entanto, esse V na gola não aguenta muito. Aquele bolsinho extra no lado direito de um paletó é chamado de bolso do ingresso. Eles eram usados para armazenar moedas para que as pessoas a cavalo pagassem os pedágios sem abrir a jaqueta. Quando as viagens de trem se tornaram mais populares, esses bolsinhos eram perfeitos para passagens e passes. Já o bolso esquerdo do peito serve para guardar lenços, mantendo-os longe dos outros bolsos bagunçados e sujos. Os zíperes metálicos têm uma trava oculta embutida.
Da próxima vez que você colocar calça, short ou saia, nunca deixe a alça do zíper para cima. Empurre a pequena aba do zíper para baixo e ele travará automaticamente. Para silenciar o seu irritante bip de micro-ondas, procure por um botão de som no painel frontal. Ele pode ter estado lá o tempo todo, apenas implorando para ser pressionado. Se não houver nenhum botão, pressionar os botões 1, 0, parar ou cancelar, resultará no desligamento dos sons de bip ou na ativação de um recurso de bloqueio. Claro, se o seu micro-ondas não tiver nenhuma função de deixar mudo, você apenas terá que continuar correndo para parar o cronômetro tarde da noite. Os cartuchos do Nintendo Switch têm uma função de segurança oculta que deixa um gosto amargo na boca. Embora não seja tóxico, o cartucho é revestido com benzoato de denatônio, que deixa um sabor azedo, apimentado e amargo para evitar que as crianças o engulam. Esse composto químico é um dos sabores mais amargos conhecidos pela humanidade, comumente usado para impedir as pessoas de consumir coisas que não deveriam. Não há muita privacidade ao usar um banheiro público, especialmente quando a porta não atinge o chão. Mas essas brechas existem para um eventual acesso de emergência, caso a pessoa que esteja no interior precise de ajuda imediata. A brecha também serve para ventilação, ainda bem, e para impedir que as pessoas fiquem muito tempo no banheiro. Os palitos de dentes têm um suporte embutido para evitar que você simplesmente os deixe sobre a mesa. Apenas quebre a ponta, é simples assim. Coloque essa parte sobre a mesa e seu palito entre os entalhes, parte pontuda para cima, é claro. Agora não vai encostar na mesa e deixá-la suja. Você pode fazer o mesmo com os hashis descartáveis. Quebre a parte superior antes de separá-los. As pequenas covinhas nas bolas de golfe realmente dão uma maior sustentação à bola e reduzem a resistência do ar. Isso significa que a bola pode ir mais longe com elas. Essas covinhas vêm em formas esféricas e hexagonais, com cada alteração afetando o desempenho da bola, portanto, escolha com cuidado. As caixas de filme plástico têm pequenos suportes escondidos que impedem o rolo de saltar para fora da caixa. Há pequenas abas de papelão nas laterais, que se prendem ao tubo interno enquanto facilitam o deslizamento do filme. Basta empurrá-las e nunca mais se sentirá frustrado. Puxa, eu queria que isso funcionasse com outras coisas. As 7 pontas no topo da coroa da Estátua da Liberdade não representam os 7 mares e 7 continentes. Elas representam os raios do sol, dando um halo para mostrar que ela é divina. Nos Estados Unidos, 12 diferentes bancos da Reserva Federal imprimem todo o dinheiro. Então, se você quiser saber de onde vêm as cédulas de dinheiro de lá, basta procurar esses pequenos códigos. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. Nunca chame de Frisco. Enquanto isso, as cerdas nas laterais de cada escada rolante estão ali para encorajar as pessoas a ficarem longe da borda, o que significa que é menos provável que ocorra um acidente com uma bolsa, sacola ou cadarço preso. Alfineteiros antigos, que são grandes tomates com um morango anexado, são mais do que um lugar para suas agulhas. O morango contém uma lixa. Quando você enfia seus alfinetes e agulhas no morango, a lixa os mantém livres de ferrugem e também os afia. Algumas pessoas ainda se esquecem de desengatar a mangueira do carro depois de abastecer em postos self-service. Felizmente, muitas empresas de combustíveis perceberam isso, então passaram a incluir nas mangueiras um conector magnético que se solta quando puxado. Nos Estados Unidos, as etiquetas de pão de cores diferentes são um sistema codificado por cores para mostrar o dia em que o pão foi assado. Normalmente é assim: etiquetas azuis para as segundas-feiras, etiquetas verdes às terças-feiras, vermelhas às quintas-feiras, brancas às sextas-feiras e etiquetas amarelas para os sábados. No verso da maioria dos produtos de beleza, dá para ver um pequeno símbolo que indica por quanto tempo ele vale. Por exemplo, 2M significa 2 meses após a abertura. Algumas jaquetas têm aquelas abas extras com um botão no ombro, e elas realmente têm uma utilidade. São perfeitamente projetadas para manter sua bolsa, mochila ou pasta segura no lugar. Pompons no topo dos gorros nunca foram apenas uma declaração de moda. Eles eram para proteção, colocados no topo da touca para proteger os marinheiros de bater acidentalmente a cabeça enquanto se moviam em um navio. Se os pompons tocarem no teto, não levante ainda mais a cabeça. Eles não aparecem em todos os tipos de fita métrica, mas esses diamantes ou círculos pretos estão lá para ajudar os empreiteiros a medir a colocação adequada de pregos em uma parede.
Aqueles buracos em bonés de beisebol não são tendências da moda que ficaram por aí por anos e nunca foram alteradas. Na verdade, esses orifícios são chamados de ilhós e servem para manter a cabeça bem ventilada, não para aparência. Se você tem YKK impresso em seu zíper, saiba que esse não é um código esperando para ser decifrado. Essas 3 letras aparecem em tantos zíperes globalmente porque são o símbolo do fabricante de zíper mais universal do mundo, o grupo YKK. Os delineadores automáticos de lábios e lápis para olhos já vêm com um apontador instalado neles. A tampa que fica na parte de trás não serve só para revelar a cor, você pode puxá-la e apontar o produto. Se não estiver a fim de descascar uma laranja, corte o topo e o fundo dela, depois faça um corte na lateral e puxe a casca. Alguns palitos de dentes costumam vir com vários sulcos e eles servem como um apoio improvisado. É fácil quebrar o palito em 2 partes. Aí, a menor com os sulcos pode ser usada para apoiar a outra parte, evitando que ela entre em contato com a mesa. Dá para fazer isso com alguns hashis também. Se houver uma pecinha quadrada entre os palitos, é só quebrá-la antes de separá-los e usá-la para apoiar o talher quando quiser parar de comer seu sushi. A maioria dos tubos geralmente vem selada com filme plástico de papel alumínio, e abri-lo usando as unhas não é uma boa ideia. Por isso, existe uma pontinha na tampa do tubo que rompe com facilidade até o mais duro dos lacres. Alguns paletós têm pequenos bolsos acima dos habituais. Eles são chamados de bolsos de passagem, e os cavaleiros que usam esse tipo de paletó geralmente guardam papéis do dia a dia, como bilhetes de transporte. Sim, você já deve ter ouvido falar que aquele compartimento que fica abaixo do forno serve para manter a comida quente caso os convidados se atrasem. Mas sabia que também dá para cozinhar em temperatura baixa ali? Todas as garrafas costumavam ser da mesma cor verde, mas aí foi constatado que as marrons bloqueiam muito mais luz ultravioleta. Nem é preciso dizer mais nada. A nota de dólar tem seus segredos também. Essa letra grande aqui, com uma moldura, mostra qual banco emitiu a nota. 12 bancos federais diferentes imprimem todo o dinheiro dos Estados Unidos. Então, se você quiser saber de onde veio a sua nota quando for viajar, é só procurar por estes pequenos códigos aqui. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. As bordas ásperas das moedas não são apenas decorativas. O peso delas, feitas de metal precioso, era usado para mostrar o valor real de cada uma. Aí, as pessoas cortavam as bordas, gastando as moedas como se tivessem o mesmo valor, e derretiam os pedacinhos para formar novas. Para acabar com isso, o novo design foi utilizado para que se pudesse saber se elas estavam inteiras. Algumas canecas têm pequenos sulcos na base para não escorregarem em superfícies molhadas. Eles também impedem que a água se acumule na xícara quando ela está na lava-louças. Para que sua pasta de amendoim fique sempre fresquinha e macia, guarde-a de cabeça para baixo. Assim, os óleos não ficarão no fundo o tempo todo e serão distribuídos uniformemente no pote. A espuma de banho tem uma função termorregulatória. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar do seu banho por mais tempo. Alerta! Isso só funciona com banheiras acrílicas. As feitas de metal perdem o calor incrivelmente rápido, não importa quanta espuma se coloque. Maçanetas são feitas de latão, bronze e ligas de cobre que têm um efeito anti-germes por causa das propriedades do metal. Aquele V pequeno logo abaixo da gola dos moletons impede que eles percam seu formato com o tempo, pois ele é feito com uma camada dupla de tecido, assim como o cós e os punhos de mangas. Para não derramar suco em sua roupa, tente servi-lo do outro lado da caixinha. Assim, o bico fica mais distante do copo e fica mais fácil de controlar a bebida. As abas das caixas pequenas de suco também ajudam a evitar a bagunça. Se levantá-las e usá-las como alças para segurar a caixa, você não pressionará a embalagem, então o suco não vai sair espirrando descontroladamente por aí. Todos os copos descartáveis parecem iguais, mas existe um detalhe que faz você tomar sua bebida com mais facilidade. O topo é sempre mais largo para o nariz se encaixar nele enquanto você bebe, e o fundo é sempre mais estreito para que qualquer pessoa consiga segurá-lo, mesmo se a mão for pequena. Outra coisa, a diferença de largura permite colocar os copos uns dentro dos outros. Você pode usar um pote tipo Mason Jar diretamente sobre as lâminas do liquidificador para preparar qualquer shake que quiser, sem precisar lavar o copo do liquidificador. Apenas tome o cuidado de não colocar o aparelho no nível máximo. Não é preciso rasgar a borda daqueles sachês mais compridinhos.
O jeito certo de abri-los é rasgando no meio da embalagem. Você pode até achar que não tem diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não deixar aqueles pedacinhos de papel sobre a mesa. 2 zíperes juntos podem ser uma ótima tática contra furtos. Você pode colocar um pequeno cadeado entre eles para garantir que ninguém abra sua mochila. Se alguma coisa ficar presa entre seus dentes, usar um fio dental frouxo pode não resolver o problema. Para aumentar a tensão, dê um nó nele. Assim, você conseguirá tirar rapidinho aquele pedacinho de salsa dos dentes. Aquele furinho que fica no fundo dos cadeados serve para drenar a água e evitar corrosões. Além disso, é o lugar mais conveniente para lubrificar o objeto. Basta pingar uma gota de óleo lá para que o cadeado abra e feche com mais facilidade. Aquele disco plástico fininho que fica no fundo da tampa de refrigerante é que faz o refrigerante continuar espumante. A tampa mantém o líquido dentro da garrafa e a película plástica impede que o gás saia. Sem ela, seu refri seria apenas uma água adocicada e sem graça. É mito dizer que o lado vermelho da borracha serve para apagar escritos a lápis, enquanto o azul serve para apagar caneta. O lado azul serve somente para papéis grossos. Funciona tanto para lápis quanto para caneta, mas o papel tem que ser muito espesso. No entanto, esse pedacinho azul pode fazer muito mais. Ele pode polir suas joias e limpar aparelhos eletrônicos como a tela do seu celular. Sabe aqueles restinhos irritantes de adesivo que não saem por nada desse mundo? A borracha ajuda nisso também, assim como na limpeza de camurça surrada ou para tirar sujeiras das paredes. Alimentos como salgadinhos vêm com cerca de 43% de nitrogênio dentro da própria embalagem. Pode parecer que estão vendendo meio saco de ar, mas é exatamente o contrário. O oxigênio, que é o gás que respiramos, reage com os salgadinhos dentro da embalagem e os deixa rançosos rapidamente. Por essa razão, isso é chamado de oxidação. O nitrogênio, por outro lado, é um gás inerte que ajuda a manter os alimentos frescos, além de protegê-los de quebrar durante o transporte. Um saco de salgadinhos com essa almofada de gás permite desfrutar desse lanche sem que ele vire migalhas. Os donuts têm furos para que o interior e o exterior assem uniformemente. Antes disso, o interior costumava ser gorduroso e pastoso, enquanto o exterior era crocante. As margens no papel não são para escrever datas e listas de numeração. Elas foram originalmente adicionadas como medida de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma segurança para que os roedores mordiscassem o papel em branco em vez de um conteúdo importante. Este buraco oco no palito do pirulito não é para evitar asfixia caso seja engolido. Na verdade, existe para manter o doce no lugar. O excesso dele corre para dentro do tubo oco e para o orifício que, ao endurecer, o mantém no lugar. Se fosse um palito liso, o conteúdo escorregaria facilmente. Os aspiradores de pó vêm com vários acessórios. Mas será que todos nós realmente sabemos para que serve aquele com cerdas longas? Ele é perfeito, por exemplo, para limpar quadros emoldurados, persianas e abajures. Qual é a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter a forma das roupas, os de madeira e cedro também repelem traças e insetos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode ser utilizado para eliminar cheiros fortes. Esfregá-lo na ponta dos dedos depois de cortar alho deve remover o cheiro. Isso também funciona em sapatos. As torradeiras têm um compartimento secreto na parte inferior que pode ser removido para a limpeza de todas aquelas irritantes migalhas de pão. Se você já teve problemas para pegar bombons da caixa, veja aqueles pequenos buracos ao redor deles. Estão ali para ajudar. Se você empurrar o buraco ao lado do chocolate, ele saltará facilmente. Quando você toma um gole de um copo de café com tampa, isso diminui a pressão do ar dentro. Assim, o ar tenta entrar. Mais sobre tampas de bebidas. Estes pequenos botões permitem que os funcionários dos restaurantes, e os clientes também, entendam o que tem dentro do copo. Perto de cada botão há um nome. Basta olhar qual deles está pressionado para baixo. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela é orgânica. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, o produto foi geneticamente modificado. Quando você estiver voltando para o carro depois de empacotar tudo o que comprou, use aqueles arcos do carrinho de compras para pendurar as sacolas.
Assim, os itens mais macios, como pães, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos mais pesados. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da trena ao tentar medir alguma coisa, use um prego nela. Assim, simplesmente prenda a trena nele usando o pequeno orifício que todas elas têm. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar as coberturas do sorvete. A colher vai presa a uma máquina e gira. Cadeados que são usados ao ar livre estragam mais rapidamente por causa da chuva. Está vendo este pequeno buraco na base dele? Ele é feito para borrifar óleo lubrificante ali. Faça isso e a chave voltará a girar na fechadura sem nenhuma dificuldade. Você continua batendo no fundo do frasco de ketchup, mas não sai nada? Aqui vai uma pequena dica. Vire a embalagem em um ângulo e bata no meio do gargalo. Em muitos restaurantes de fast food, os clientes enchem pequenos copos de papel dobrados com uma porção de ketchup ou mostarda. Aqui está a notícia boa. Os copinhos se desdobram e se transformam em pequenas travessas de papel para caber muito mais molho. Aquele buraquinho no cabo de uma panela ou frigideira não serve apenas para pendurá-la na parede. Durante o uso, coloque a ponta do talher no furo e ele ficará apoiado sobre a panela para evitar uma bagunça extra na cozinha. As cerdas azuis ou qualquer outra cor escura da sua escova de dentes servem para lembrar quando é hora de comprar uma nova. Se você perceber que ficaram desbotadas, troque a escova ou a cabeça dela. O orifício extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não ficará inundado. Em segundo lugar, graças a esse orifício, a água escoa mais rapidamente, pois dá uma saída para o ar, ajudando a água a descer. A maioria dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro deles para salvá-lo de situações embaraçosas, como andar com o da sua calça aberto. Não deixe o puxador para cima. Ao mantê-lo para baixo, ele trava automaticamente. Isso é graças a essas pequenas ranhuras escondidas sob o puxador. O leite estragado emite gases, como a maioria dos alimentos vencidos. Um frasco de leite clássico de plástico tem uma forma côncava na lateral. Então, quando os gases se expandem ali dentro, ele também aumenta de tamanho e a forma côncava se abre. Além disso, se você quiser guardar um pouco de leite para mais tarde e congelá-lo, o frasco também se expandirá quando o produto ficar sólido, ocupando mais espaço na embalagem. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plug. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. 2 indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto 3 anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéisinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas, e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração.
Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Querria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser. A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Da próxima vez que você estiver em um voo, olhe acima de cada janela. Você notará alguns pequenos triângulos ali. Eles existem para mostrar à tripulação os melhores pontos para ver os flaps do avião pela janela. Se você fica preocupado que possa passar mal e isso estragar seu voo, tente escolher um assento localizado entre esses triângulos. Sentar-se entre as asas deixa você bem no meio do avião e oferece a viagem mais suave possível. Ficar parado em um semáforo por muito tempo geralmente me deixa com fome, entediado e um pouco curioso. Você já observou aqueles pontinhos pretos e aquela linha preta ao longo das bordas do para-brisa do carro? Elas têm uma aparência legal, mas vamos lá, elas têm que ter uma função oculta, certo? Bem, a linha preta é chamada de frita e está aí para ajudar seu para-brisa a não saltar do carro. Muito importante, eu diria. O pacote de arroz instantâneo adora cair no micro-ondas se você for como eu. E assim como eu, você provavelmente já teve dificuldade para manter o pacote na posição vertical. Como se vê, as abas que se dobram no fundo do pacotinho formam uma base bonita e robusta. Empurre-as para fora e experimente. Ei, por que eu não aprendi isso na escola?
Aquela garrafa de refrigerante de 2 litros pela metade que sobrou da noite da pizza ficou sem gás? Em vez de despejá-la no ralo, adicione-a à sua composteira. O açúcar alimenta os bons micro-organismos e aumenta a acidez, ajudando o material orgânico a se decompor mais rapidamente. Qualquer tesoura ficará cega mais cedo ou mais tarde, mas não seja por isso. Há um produto na sua cozinha que pode te ajudar a recuperá-la rapidamente. O papel alumínio não é apenas para cobrir a travessa de lasanha. Dobre um pedaço em 4 e comece a cortar. Cortar o papel alumínio afiará a tesoura, mas não se ela estiver muito cega. Recupere-a enquanto ainda for tempo. Aquelas pequenas cerdas nas escadas rolantes não estão lá para limpar seus sapatos, embora possam servir para isso também. Essas cerdas são realmente um ótimo recurso de segurança. Sem elas, roupas, cadarços e bolsas podem ficar presos quando estão muito próximos das laterais. As cerdas também estão lá para fazer cócegas em você e lembrá-lo de olhar para baixo e cuidar. Ei, eu sempre pensei que eram insetos se esfregando em mim. Martingale. Sério, o que é isso? Bem, algumas jaquetas militares costumavam ser usadas também como cobertores, e o martingale ajudava a prender e evitar que o tecido extra atrapalhasse o soldado. Hoje em dia eles são usados principalmente como um acessório de moda. Grampear acidentalmente as páginas erradas é a pior coisa de todas. Bem, existem coisas piores, mas certamente isso é muito irritante. Especialmente se o grampo arrancar um pedaço enorme do seu papel ao tentar removê-lo. Na verdade, existe uma maneira simples de garantir que os grampos do grampeador fiquem menos apertados e mais fáceis de retirar. Dê uma olhada mais de perto naquela plaquinha de metal na frente do seu grampeador, conhecida como bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo e ajuste as configurações. Você está basicamente alterando a configuração do grampeador para temporário, sem mais lágrimas. As proteções para assento de vaso sanitário foram usadas incorretamente por muito tempo. Eu vejo você arrancando aquela aba que parece uma língua. Não, você está fazendo tudo errado. Em vez de rasgá-la, deixe a aba ficar no vaso depois de baixar a tampa. Ao dar a descarga, a sucção puxará a aba e a levará embora. Aquele quadrado ou retângulo escuro no final do tubo de pasta de dentes. O que ele significa? Ele é codificado por cores para mostrar quais ingredientes tem ali ou mostra se a pasta de dentes é sintética ou natural? Bem, desculpe, mas a verdade não é tão empolgante. As marcações estão lá para as máquinas de montagem. Elas as ajudam a saber onde cortar e dobrar cada tubo. Todos nós, ao voltar dirigindo para casa do supermercado, já fizemos uma curva meio forte à direita e BAM! Parece que um vulcão de mantimentos acabou de entrar em erupção no porta-malas. Olhe atentamente no porta-malas. Você pode ver alguns pequenos ganchos lá. Dá para pendurar sacolas neles. Sim, alguns carros os colocam atrás dos bancos da frente. Você pode usá-los para pendurar roupas ou até mesmo sua sacola de viagem. Você deve ter notado que os membros da tripulação de voo gostam de tocar nos compartimentos superiores enquanto caminham pelo corredor. Eles não têm um desejo estranho de tocar em tudo. Na verdade, existem alças ao longo das bordas para dar a eles uma melhor aderência enquanto caminham. Aproveite e utilize-as na próxima vez que for viajar de avião. É definitivamente melhor do que se agarrar nos encostos de cabeça de todo mundo. Você não odeia isso? Uma maçaneta de bronze brilhante deixa sua porta da frente super elegante. Mas isso não é tudo. O bronze, como qualquer material com liga de cobre, tem propriedades antimicrobianas que muitos germes e bactérias nocivos simplesmente não suportam. Em áreas de alto tráfego, esses botões e alças de bronze são a maneira perfeita de se livrar desses germes desagradáveis, sem ter que usar produtos químicos o tempo todo. A única desvantagem é que o bronze é muito mais caro do que outros metais. Pode ser por isso que quase não é mais usado para isso. Sua escova de dentes tem um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com brancas? Isso faz com que a escova de dentes pareça muito mais elegante, mas não é apenas uma boa aparência. Essas cerdas realmente têm uma finalidade prática. A coloração azul foi projetada para se desgastar quando chega o momento de substituir a escova de dentes. Você deve trocar sua escova a cada 3 a 4 meses de qualquer maneira, mas essas cerdas azuis estão aí para lhe dar um empurrãozinho, caso você esqueça. Hoje em dia, você caminha sobre elas todos os dias e nem pensa 2 vezes. Mas existe uma razão para as tampas dos bueiros de manutenção serem sempre redondas? Nas civilizações passadas, como Roma Antiga, essas tampas costumavam ser lajes quadradas de pedra. Mas todas aquelas arestas e lacunas resultaram em muitos dedos machucados e acidentes para romanos desavisados. Uma tampa redonda eliminou o problema.
Além disso, significava que você só poderia abri-la com uma ferramenta especializada, o que provavelmente foi uma boa ideia.